COI com rentabilidade garantida. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre os COIs, sobre os certificados de operações estruturadas que possuem rentabilidade garantida. Esse é o terceiro tipo de COI que eu estou falando aqui no canal. Já falei sobre os COIs de fundos internacionais, sobre os COIs autocallables e agora sobre os COIs de rentabilidade garantida e que normalmente são feitos em cima de alguns índices de mercado. Mas antes de eu continuar, eu vou te falar o seguinte: se você é novo aqui, aproveita para se inscrever no canal. Aqui a gente sempre fala sobre investimentos, planejamento e finanças. Então se inscreve aqui e aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo. Afinal, conhecimento financeiro nunca é demais. Agora é o seguinte, quando a gente fala de um COI com rentabilidade garantida, nós estamos falando normalmente de um COI de um prazo mais longo. Normalmente eles são feitos para 2, 3, 5, 7 anos e esse tipo de COI, ele acaba te garantindo uma rentabilidade e tendo a possibilidade aí de você participar da alta de algum índice de mercado, sendo ele alavancado ou não. Deixa eu te explicar, porque eu acho que talvez esteja muito difícil de você entender, mas basicamente como que funciona. Vamos dar um exemplo aqui, que a gente vai fazer um COI de S&P 500 sobre a Bolsa de Valores americana, e o que ele me faz é o seguinte: eu vou fazer um COI de 3 anos, por exemplo, sobre o S&P 500, e ele me garante o seguinte, que ele me dá X% fixo mais a alta daquele ativo. Então, vamos supor aqui, para 3 anos, ele me dá 15% de rentabilidade garantida, mais a alta daquele índice, e se o índice cair, eu ganho somente os meus 15%, e essa alta pode ser alavancada ou não. Vamos lá, já tem mais ou menos para você entender como que ele funciona, e agora eu vou para um exemplo mais prático ainda. Vamos supor que a gente faça esse COI de 3 anos sobre S&P 500 com 2 vezes de alavancagem. O que quer dizer isso? Eu tenho lá um COI que me garante 15% de rentabilidade para 3 anos, então eu tenho certeza que se eu botar 100 mil reais, no final de 3 anos eu vou ter 115 mil reais. Por quê? Porque eu tenho essa rentabilidade garantida de 15%. Mais a alta de 2 vezes o S&P 500. Então, se o S&P 500 subiu 10%, eu vou receber o meu capital inicial, o capital que eu apliquei, mais os 15% de rentabilidade garantida, mais 2 vezes a alta do S&P 500, ou seja, eu falei que era 10%, né? Então, 2 vezes a alta do S&P 500, que foi 10%, foi 20, mais os 15 que eu tenho, 35, então no final das contas eu apliquei 100 mil reais e em 3 anos eu saí com 135 mil reais, e aí você tem que descontar os impostos dessa aplicação. Mas esse é um tipo de COI específico, um COI com rentabilidade garantida e que pode ou não ter a alta alavancada. É um tipo de investimento que faz bastante sentido, principalmente para o investidor de longo prazo, para aquele que quer aproveitar de algum índice de mercado e aproveitar, por exemplo, de bolsas internacionais, onde é muito difícil o investidor comum conseguir investir, e tendo a possibilidade de que, se tudo der errado, você tenha certeza que você vai ter o seu capital inicial mais uma rentabilidade garantida, mesmo que aquele índice que você aplicou não foi bem. Então, por exemplo, no caso aí que eu acabei de falar para vocês, se por acaso o S&P 500 tivesse caído, fosse 1, 2, sei lá quantos por cento foram, não importa, você teria certeza que no vencimento desse COI você teria 100 mil reais que você aplicou, mais os 15 de rentabilidade garantida, te dando aí o total de 115 no final da aplicação. Então, esse é um tipo de COI que pode fazer bastante sentido para quem se sente um pouco preocupado, né, em fazer, por exemplo, um autocallable, um COI de fundos internacionais e que não tenha nenhum tipo de rentabilidade, ou seja, que não garante nenhum tipo de rentabilidade, garante apenas o capital inicial. Nesse tipo de COI, normalmente você tem, claro, uma rentabilidade um pouco menor do índice, normalmente sem alavancagem, a grande maioria das vezes, mas existem alguns com alavancagem e você acaba tendo aí a certeza que pelo menos alguma remuneração o seu capital vai ter, mesmo que tudo dê errado. Então esse é um tipo de COI que pode fazer bastante sentido para algumas pessoas que têm um pouco de receio do custo de oportunidade, ou seja, de aplicar num COI e se tudo der errado sair só com o capital inicial.
o COI com rentabilidade garantida vai te garantir tanto capital inicial quanto a uma garantia mínima de rentabilidade que normalmente corrige pelo menos a inflação. Eu acho que esse é uma grande sacada para quem quer fazer investimento aí um pouco mais moderado, um pouco mais agressivo e tem medo de fazer os COIs. O COI com rentabilidade garantida pode ser realmente uma alternativa para você. Bom, toda aplicação de COI tem uma tributação, a tributação é igualzinho de renda fixa, começando ali em 22,5% nos primeiros 6 meses e vai caindo 2,5% a cada 6 meses, chegando na menor alíquota, que é de 15% depois de 2 anos. Então, por isso que, inclusive, o investimento de longo prazo em COI faz mais sentido. Por quê? Porque você tem aí um imposto menor. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e agora a gente vai passar para as próximas modelos aqui de investimentos que a gente tem no canal. E eu acho que eu tentei trazer boa parte aí do que, como funciona o COI, quais são os 3 tipos aí de modalidades principais. E se você gostou, aproveita para se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo, porque conhecimento financeiro nunca é demais. Se você gostou, você já sabe, eu espero você no próximo vídeo.